O Agrodebate dessa quinta-feira, dia 13, está de volta. A você que continua conosco, obrigado pela sua companhia. Neste último bloco, resta aí só um tempinho para a gente conversar, mas vamos falar sobre um assunto que é importante, um decreto federal publicado na semana passada. Ele flexibiliza a contratação de veterinários em frigoríficos e com isso ele destrava a habilitação de algumas plantas, de algumas unidades de frigorífico. Foi um decreto 12.711 de 2025, publicado na quinta-feira passada e que muda essas regras aí. A medida ela foi solicitada pela Acrismate, que é a Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, e ela deve ampliar a comercialização de carne mato-grossense em todo o país, porque essa norma ela permite que os frigoríficos contem com profissionais de entidades privadas credenciadas e não apenas servidores públicos. Por que isso? Essa mudança ela reduz o quadro de funcionários do governo federal e deve acelerar o reconhecimento dessas novas unidades. E ele abre espaço para que a inspeção, segundo o site do Canal Rural, que a inspeção seja realizada por servidores cedidos, por acordos de cooperação técnica, por serviços sociais autônomos ou por pessoas jurídicas contratadas diretamente pelos frigoríficos, sem custo para a União. Vou convidar já os nossos analistas. Seu Bianco chega por aqui, eu quero fazer a primeira pergunta, e a Daiane também. Quero começar pelo senhor. Isso aí, de fato, deve colaborar? Como deve colaborar para acelerar esses processos de novas plantas frigoríficas em todo o Brasil, mas principalmente a gente está falando do estado de Mato Grosso, que essa é uma reivindicação da Associação dos Criadores de Suíno de Mato Grosso, né? Incrível que o governo não tenha visto isso antes. Precisou a Associação dos Criadores de Suíno e pedir, implorar. O que é isso, José? A inspeção é só destravar as plantas, é gente que vem e analisa se está correto, se não está, você dá uma nota devolutiva, pede para eles arrumar o que precisa, e isso faz com que toda e qualquer planta possa se habilite para vender para o mundo. E o que é vender para o mundo? É gerar riqueza para todos nós, é vender mais, é mais movimentação financeira para o próprio governo, que o próprio governo ganha mais com os impostos. E uma coisa que eu gostei muito foi que, para esses frigoríficos, você imagina um frigorífico que não está habilitado, ele poder arcar com os custos dessa visitação ou dessa empresa, é uma mixaria de dinheiro, é uma diária e é um combustível que esses funcionários venham fazer isso. E se ele colocar essa produção de um dia a mais, enquanto que ele está com imobilizado, um capital parado de milhões de reais, e daí só, em virtude da falta de uma assinatura de um técnico, de uma inspeção, não se pode fazer. Então é uma notícia espetacular, isso aí vai agilizar tanto produção como comercialização, exportação, simplesmente espetacular. E parabéns à Acrismate, que foi em cima dos deputados e pediu para que se fizesse essa lei, esse decreto. Daiane, sua análise. José, eu achei excelente. O resumo, uma palavra sobre essa matéria, desburocratização. Porque antes as inspeções só poderiam ser feitas pelo quadro de funcionários do governo. E a quantidade de veterinários é muito limitada pela expansão que a gente está tendo, Então, assim, a possibilidade de pessoas em cooperação, de profissionais poderem ir lá liberar essas plantas que muitas vezes ficavam parados, impedidos de fazer a comercialização, como o seu Bianco falou, Era injusto até para os produtores, que tinham aquela demora, aquela burocracia para chegar e fazer algo muito simples, as inspeções, que qualquer profissional poderia estar fazendo. Então, agora veio esse decreto para facilitar e para quem produz isso vai ser uma maravilha, menos tempo, mais agilidade.
Então, vamos correr atrás para desburocratizar sempre as coisas, né? Porque eu digo que o Brasil tem muita burocracia desnecessária. E esse tipo de atitude são atitudes que a gente deveria ver em todos os setores, né? Para que a nossa economia voe. Seu Bianco, é mais um custo, porém é um custo pequeno, como o senhor falou, e que vem aí para gerar mais riquezas, para arrecadar mais. E só para finalizar, isso está muito ligado com aquelas notícias que a gente já trouxe várias vezes por aqui. Abertura de mercado ou liberação de plantas, está ligado a essa inspeção, né? Exatamente, José. Essa liberação, para liberar uma planta tem que haver a fiscalização desse CISB, né? Que é o sistema. Mas isso é ótimo, é muito bom. E eu vou te dar alguns exemplos rapidinho. Muitas vezes, nós do interior, não vem uma fiscalização para liberar uma planta dessas. Por quê? Porque faltava dinheiro para o combustível do automóvel que o rapaz da fiscalização vinha. Quando liberava o combustível, faltava dinheiro, não tinha liberação para a diária dele. E aí ia 30, 60 e 90 dias. Isso é simplesmente espetacular, esse decreto aí agora. O CISB que o seu Bianco mencionou é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Então tá aí, uma ótima notícia. Vamos ver mais desenvolvimento para o estado de Mato Grosso. O programa de hoje vai acabando, meus amigos. Seu Bianco, obrigado pela sua colaboração. Seu Jossam, muito obrigado pela parceria. Doutor Daiane, obrigado. Um abraço e obrigado a todos que nos assistiram. Estou com muito cabelo branco assim para ser chamado de seu Jossam? Tá Daiane, obrigado por hoje. Obrigada, Bianco. Obrigada, Jossam. Ainda bem que ele não falou Dona Daiane, né? Porque daí eu já ia me sentir super idosa. Não vou revelar idades, mas... Não. Você tá super jovem, Jossam. Um abraço, até amanhã, gente. Um beijo pra Lavínia, um beijo pro Pietro. Amanhã estamos juntos mais uma vez. Um abraço para vocês. Até lá. A você que nos assiste, obrigado por ter ficado até aqui. Amanhã voltamos com mais uma hora de Debate Agro.